No episódio de hoje teremos uma freira com sintomas bizarros e inexplicáveis, uma suposta alergia que não faz sentido à primeira vista, uma equipe desconfiando de House suspeitando de erro médico, um passado oculto e um desfecho tão inesperado que vai virar suas crenças de cabeça para baixo. Bem-vindos ao canal Qual a Doença? Hoje vamos discutir o episódio 5 da primeira temporada de Dr. House. Nele encontramos Augustine, uma freira com irritação na pele, problemas respiratórios e até alucinações religiosas. A princípio, parece uma simples alergia, mas cada pista leva a um beco sem saída. Será algo no ambiente? Será interno? Prepare-se! O diagnóstico que House desvenda aqui desafia o senso comum. Você pode até achar que entende de alergia, mas esta história vai fazê-lo repensar tudo. A paciente então chega ao hospital com as mãos inchadas e uma irritação na pele. De início, House considera a possibilidade de uma alergia comum, talvez algo banal como um sabão. Ele prescreve um antialérgico, mas a melhora não vem. Ao contrário, a freira começa a sentir forte pressão no peito e entra em choque anafilático diante da equipe exigindo epinefrina imediata. Mas por que nós utilizamos epinefrina? Vamos lá. O choque anafilático é um estado no qual o corpo libera substâncias que estreitam as vias aéreas e dilatam os vasos, tornando difícil a respiração e a circulação. Então a epinefrina ela vai agir como um abre-alas, relaxando músculos das vias aéreas, estreitando os vasos e aumentando a pressão, restabelecendo assim o fluxo normal de sangue. Então, após a administração de epinefrina, espera-se a melhora, mas a freira tem um inesperado ataque cardíaco. A equipe entra em pânico, teria House errado a dose? Nesse momento, alguns olhares desconfiados se voltam contra ele. Não é fácil questionar o gênio, mas a situação é crítica. House, no entanto, mantém a postura firme. O foco não é defender seu ego, mas salvar a paciente. A pressão sobre House se intensifica. O hospital ferve com a possibilidade de erro médico. Enquanto o tempo passa sem que a causa seja identificada, House ordena uma tomografia de tórax para entender o que se passa internamente. Ele sabe que cada minuto é valioso. Mas espera aí, pessoal. O que é a tomografia? Imagina que o corpo é um livro fechado. Então a tomografia ela vai folhear esse livro, produzindo imagens de cada página interna, revelando detalhes a olho nu. Assim, é possível enxergar o estado dos pulmões, coração e demais órgãos, caçando anormalidades que possam explicar a crise. Mas a situação se complica. A freira passa a ter alucinações religiosas intensas. Antes eram sintomas dermatológicos e respiratórios. Agora, há manifestações neurológicas, sugerindo que o problema pode envolver o cérebro. O caso deixa de ser uma simples alergia para se tornar um enigma multissistêmico. Os exames trazem um resultado inesperado: encefalite herpética, uma inflamação no cérebro causada pelo vírus do herpes simples. Mas por que isso apareceria agora? A paciente não parece um caso comum. House não se rende a conclusões fáceis. Ele quer integrar todas as peças: irritação na pele, choque anafilático, ataque cardíaco, alucinações e encefalite. Nada disso parece se encaixar de modo simples. Outro desafio: o sistema imunológico da freira está abalado. Usar prednisona, que é um corticoide, seria arriscado, pois reduziria ainda mais a imunidade da freira. House então considera doenças do tecido conjuntivo, condições mistas que geram inflamações variadas, mas a equipe continua ainda sem respostas definitivas. É então que surge a ideia da câmara hiperbárica. Ao aumentar a pressão e a concentração de oxigênio, busca-se fortalecer as defesas naturais. Lembra, a paciente estava imunodeprimida. Quando a gente fortalece a defesa natural, ela fica melhor. Só que a equipe teme que seja uma medida extrema, mas House aposta nessa estratégia incomum como um caminho para poder aliviar o mistério da doença da freira. A câmara hiperbárica funciona como um reforço para o exército interno, ajudando a mobilizar glóbulos brancos e melhorar a oxigenação dos tecidos. Só que a tensão ela só aumenta. Quem está certo? House ou os demais médicos que veem risco em tudo isso? No momento crítico, a doutora Cuddy intervém e retira House do caso, porque ela está desconfiando da sua linha de raciocínio. A equipe divide-se entre alívio e pânico. Sem House, quem solucionará o enigma? Enquanto isso, a freira piora. Doutora Cuddy revisa dados. A paciente apresenta níveis elevados de ureia, níveis elevados de creatinina. Isso sugere que os rins não estão funcionando adequadamente, acumulando lixo no sangue. Rins doentes, sintomas neurológicos, ataque cardíaco, alergia. O quebra-cabeça fica cada vez mais complexo. Por que níveis altos de ureia e creatinina são importantes? Vou te explicar isso agora. A ureia e a creatinina são resíduos que os rins eliminam pela urina. Então, se eles não filtram bem, esses níveis eles sobem no sangue. Lembra? Quando o rim filtra, esses níveis saem do sangue.
sangue. Então, se tá subindo no sangue, quer dizer que ele não tá eliminando. E isso indica problemas renais. Isso pode ocorrer por insuficiência dos rins, desidratação ou má circulação. No caso da freira, é mais um sintoma sem causa aparente, aumentando a perplexidade. Voltando então à série, House, mesmo afastado, não desiste. Ele revisa mentalmente cada detalhe, volta a examinar a seringa de epinefrina, questionando-se sobre a dose, mesmo sabendo que não errou. Decide então investigar o passado da paciente, conversando com outras freiras sobre sua rotina. Surge uma pista inesperada, um chá exótico consumido no convento. Teria um ingrediente suspeito? Algo que desencadeie reação? A equipe, buscando alergênicos, decide colocar a freira em uma sala estéril. Lá dentro, sem contato com nada externo, se ela tiver nova crise, a causa não será ambiental. E o incrível acontece, a paciente sofre outro choque anafilático, mesmo em ambiente livre de contaminações. Isso é um golpe na lógica. Se não há alérgeno externo dentro daquela sala, então a fonte pode ser interna, a fonte pode estar dentro da paciente, algo no próprio corpo dela. A tensão cresce, mas também desperta o gênio de House. A solução não está no ambiente, e sim num passado oculto da freira. Ele ordena uma tomografia total do corpo, vasculhando cada milímetro. Algo interno deve estar desencadeando a reação. Finalmente, a equipe encontra a verdade. A freira é alérgica ao cobre. Não é um caso simples de contato superficial. Décadas atrás, ela inseriu uma pequena cruz de cobre em seu corpo para tentar interromper uma gravidez. Esse objeto permaneceu ali, silencioso por anos. Com o tempo, o corpo desenvolveu sensibilidade extrema ao metal. Recentemente, ao entrar em contato com utensílios de cobre ou ingerir alimentos feitos em panelas de cobre, seu organismo reagiu violentamente. Esse achado desmonta toda a confusão. O corpo da freira, já sensibilizado, reagia a qualquer traço de cobre, mesmo residual. Por isso, a anafilaxia surgiu em contextos aparentemente sem sentido. Não era dose de epinefrina, não era erro de House, não era uma doença obscura de tecido conjuntivo, era uma reação complexa a um metal incrustado no passado da paciente. E você pode estar se perguntando, e o ataque cardíaco? Lembra que House descobriu aquele chá das freiras? Esse chá é um chá de escrofulária. Segundo a série, esse chá ele está relacionado com a probabilidade de, mesmo administrando uma dose segura de epinefrina, a paciente ter uma arritmia e levar um ataque cardíaco. Então vamos voltar e entender um pouco do conceito de anafilaxia. A anafilaxia é uma reação alérgica aguda e grave que pode ter risco de morte. Ocorre quando o organismo, já sensibilizado a algum alérgeno, entra em contato novamente com a substância, liberando histamina e outros mediadores inflamatórios em grande quantidade. Isso provoca vasodilatação, queda de pressão, estreitamento de vias aéreas e alterações cardíacas, neurológicas e cutâneas. No caso da freira, o alérgeno era o cobre, que primeiro sensibilizou seu organismo anos antes, com a presença interna do metal. E agora esse cobre desencadeava uma resposta exagerada ao menor contato externo. Então, se a gente pegar e relacionar o cobre com a infinidade de sintomas que apareceram no nosso episódio, tudo isso fica mais lógico. O inchaço nas mãos e a irritação na pele poderiam ser manifestações iniciais. A dificuldade respiratória e a hipotensão vieram do choque anafilático e o ataque cardíaco resultou da resposta extrema do corpo a um gatilho já internalizado pelaquele chá de escrofulária. Até as alucinações podem ser vistas como resultado de alterações metabólicas e da encefalite desencadeada por um sistema imunológico fora de ordem. Uma vez encontrada a raiz dos problemas, cada sintoma encontra seu lugar nesse mosaico. Esse caso mostra pra gente que até um objeto esquecido pode semear o caos no corpo humano. O enigma da freira e sua alergia ao cobre ensina a olhar além do óbvio. Ao compreender a complexidade do organismo e as reações alérgicas, percebemos que qualquer detalhe pode ser crucial. Se você se interessa por casos médicos intrigantes, continue conosco. Inscreva-se no canal Qual a Doença e ative as notificações. Assim você não perde a oportunidade de entender mais sobre seu corpo e sua saúde. Quem sabe ao se informar melhor você não descobre algo que está afetando a sua vida sem que você perceba. Fique esperto que daqui a 10 dias você ficará com o próximo episódio, o episódio 6 da primeira temporada de Dr. House, onde nós temos uma mulher que começa a ouvir vozes, enfrenta dores estranhas nas pernas e no peito e ela tem uma queda dramática. Você já mais ou menos sabe o que está acontecendo com ela? Então fica de olho quando esse episódio chegar.